O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. E não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto do Pai viu a Deus. Em verdade vos digo, quem crê em mim possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vinde, Espírito Santo. Vossa amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje pela madrugada, acordei, eram umas 4:45 da manhã. Peguei o terço, comecei a rezar o rosário. Levantei, fui rezar a liturgia das horas. O padre reza a liturgia das horas. O padre, os consagrados, os monges, as consagradas, as irmãs das congregações, nós rezamos a liturgia das horas e prometemos ao bispo no dia da nossa ordenação. A liturgia das horas é a oração oficial da igreja pelo mundo inteiro, mas principalmente pelo povo de Deus. E é uma riqueza a liturgia das horas, porque ela é composta de 5 orações. O ofício das leituras, que é pela madrugada, as laudes, que vem logo ao amanhecer, a hora média, que se reza pelo meio-dia, as vésperas, que reza ao entardecer, por volta de 6 horas da tarde, e no final do dia, a última oração do padre e dos consagrados, dos religiosos e religiosas. Alguns leigos também assumem para si, é a oração das completas. Oração das completas, onde a gente faz um exame de consciência mais profundo para poder colocar a vida em dia, a vida em sintonia com a vontade de Deus. E ao rezar a liturgia das horas nesta madrugada, eu deparei com um versículo muito forte, que falou muito forte ao coração. O Salmo 114, fala muito forte ao nosso coração. Salmo 144, versículo 14. Salmo 144, versículo 14. O Senhor sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Não tem homem e mulher, por mais santo que seja, que não recebe também as provações da vida. Elias era um profeta cheio do Espírito Santo.
um dos personagens mais importantes da Sagrada Escritura. Tanto é que quando Nosso Senhor se transfigurou no Tabor, quem estava presente? Moisés e Elias. Mas o próprio Elias, que venceu os 400 profetas de Baal, os profetas do demônio. Os homens estavam lá lutando com a força do demônio, se flagelando, derramando de sangue, invocando os demônios, os Baals. Elias sozinho foi lá e venceu todos eles com a força do Senhor. É este homem predileto de Deus, é esse homem que está na intimidade profunda com o coração de Deus, que hoje vai rasgar o coração e dizer: basta, eu não aguento mais, tira a minha vida. Se um homem desse, transbordando do Espírito Santo, conheceu o seu limite, quem somos nós, meus irmãos e minhas irmãs, para também não ver que nós também temos as nossas fraquezas? E o Salmo hoje gritou o coração do Padre, Salmo 144, versículo 14: o Senhor sustenta aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Se você está vacilando, como dizia Santa Teresa d'Ávila, cheia de humildade, Santa Teresa d'Ávila dizia: Senhor, me sustente, porque eu sou como um muro, Senhor, um muro que está caindo de podre, que está caindo por si mesmo. Me sustente, Senhor, como um muro de arrimo. Você já viu o muro de arrimo? Quando o muro já não tem sustentabilidade mais, aí faz um muro do ladinho dele assim, para que possa sustentá-lo, para que possa fortalecê-lo. Santa Teresa, esta gigante do amor de Deus, fundadora do Carmelo, lâmpada mística da igreja, ela dizia: Senhor, eu sou como um muro prestes a cair, venha e me sustente, Senhor, seja um arrimo para mim, seja um sustento para mim. O Senhor sustenta todo aquele que vacila. E se caiu, se o muro caiu, se o muro desabou, destruiu, o Senhor levanta aquele que tombou. Se você tombou pelo pecado, se você tombou pela impureza, se você tombou pelo desânimo, pela mágoa, pelo orgulho, hoje a carta aos Efésios, a segunda leitura da missa de hoje, está pedindo para a gente perdoar. Perdoai-vos mutualmente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Acontece certas coisas no dia a dia, que se a gente não perdoar, a gente não consegue caminhar. Elias tinha muitos perseguidores. Os profetas de Baal, os servidores do demônio perseguiam Elias. Os ídolos, os idólatras perseguiam Elias. Os chefes da corte, os reis, as rainhas corrompidos perseguiam Elias. E Elias precisava caminhar, ele precisava continuar. Então entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Esse deserto é a vida, e esse dia todo são os afazeres que vão às vezes pesando sobre nós. Fazer as mesmas coisas a vida inteira, o tempo inteiro, não é brincadeira. Vai indo, vai pesando, vai indo, vai desanimando. Fazer as mesmas coisas a vida inteira. Quem de nós não sente o peso da vida? É o mito de Sísifo, né? Sísifo foi condenado pelos deuses gregos a carregar uma pedra gigante até um alto da colina. E quando ele chegava no alto da colina, a pedra rolava para baixo. Aí ele tinha que voltar de novo, rolar a pedra gigante até o alto da colina. A hora que chegava no alto da colina, a pedra rolava para baixo. Sísifo é um mito grego, a mitologia grega. Ele foi condenado pelos deuses, entre aspas, gregos, a fazer isso por toda a eternidade. Santo Ambrósio de Milão diz: se Deus não permitisse a morte nesse mundo, nós estaríamos como Sísifo, condenados a carregar uma pedra ao alto de uma montanha, e a hora que a gente acha: consegui êxito, agora eu consegui aquilo que eu precisava, a pedra rola de baixo, e você está lá de novo fazendo a mesma coisa, e de novo, e aquilo vem impaciência, aquilo você já não está satisfeito com você mesmo, você já não está satisfeito com as pessoas que estão do teu lado, você não está satisfeito às vezes nem com Deus, meus irmãos. As pessoas, por causa dos problemas da vida, elas ficam insatisfeitas com Deus. Elias entrou deserto adentro.
Deserto adentro é a vida. E caminhou o dia inteiro. Esse caminho são as trivialidades da vida, o cotidiano repetitivo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero, de uma arvorezinha, e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida. Se um homem dessa estatura, tão ungido, tão cheio do Espírito Santo, tão predileto de Deus, conheceu o seu limite, se Jesus no horto do Getsêmani conheceu o seu limite, disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade, meu Pai que está no céu. Jesus, que é Deus e verdadeiro homem, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, conheceu o seu limite, chorou, suou sangue, precisou da companhia de Pedro, Tiago e João, sentiu solidão, sentiu medo diante das tentações, diante do demônio que vinha para cima dele. Ele que levou todo o pecado da tua vida, Ele que levou todo o fardo da tua vida no coração dele, na alma dele. Por isso que Jesus suou sangue, mas Ele clamou pelo Pai. E continua a primeira leitura da missa de hoje. Livro dos Reis, capítulo 19, de 4 a 8. Elias disse: basta, Senhor, não aguento mais, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Olha a humildade desse homem. Santa Teresa d'Ávila de novo: a humildade, ela é remédio para todos os males. Vamos repetir juntos? A humildade é remédio para todos os males. Ele viu a sua fraqueza, ele viu o seu limite e ele disse: não sou melhor que os meus pais. O que ele estava percebendo? Que Deus tinha dado uma missão para ele, e essa missão estava árdua, estava difícil de cumprir. E ele diz: eu sou um homem como todos. E de repente um anjo veio, tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. O que você precisa comer? O Evangelho está dizendo: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Se você não comer a carne do Filho do Homem, se você não beber o sangue de Jesus, você não consegue viver deserto adentro, você não consegue caminhar. Meus irmãos, nós só conseguimos viver se nós comungarmos. Nós só continuaremos a nossa missão nessa terra se a gente receber o corpo e o sangue de Cristo. Não sei se você parou para pensar, se não fosse necessário a Eucaristia, se a Santíssima Eucaristia não fosse necessária, você acha que Deus teria se dado através do Santíssimo Sacramento? Ele se aniquila muito mais no Santíssimo do que na cruz, nos ensina Santo Agostinho. E por que ele se aniquila no sacrário? Por que ele é prisioneiro dos nossos tabernáculos? Para ficar enfeitando a igreja, para dizer que tem uma luzinha acesa? Não, para que você possa tomar e comer. Mas Mateus 26, 26, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. E nós precisamos nos esforçar para receber o corpo e o sangue de Cristo. João 6, 27, esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. Qual que é o selo do Pai? Os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, as virtudes. O corpo e o sangue de Cristo vêm com as virtudes de Cristo. Jesus é manso, Jesus é humilde, Jesus é forte, Jesus é sábio, Jesus é puro, Jesus é obediente, Jesus é alegre, Jesus é Deus. E quem recebe o corpo e o sangue de Cristo se diviniza. Por que tem tantas pessoas que têm dificuldade de viver? Porque não estão vivendo para a Eucaristia.
As pessoas que não vivem para a Eucaristia, acontece como Elias: basta, não suporto, não aguento mais. Mas 2 vezes, não foi uma, foram 2 vezes, o anjo veio, tocou nele e disse: come, bebe. E o que nós fazemos na missa? Tomai, comei. O que o anjo disse? Descansa, dorme. O que esse dorme que o anjo está dizendo para Elias? Descansa no coração de Deus, coloca as tuas preocupações no coração de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim todos vós que estáis preocupados, sobrecarregados com os fardos da vida, e eu vos aliviarei. Dorme, ensina o ieso no peito de Jesus, reclina no peito de Jesus, dorme no coração imaculado de Maria. Quantas pessoas têm dificuldades para dormir? Quantas pessoas que a hora que coloca a cabeça no travesseiro, começa a pensar 1000 coisas, é verdade, não é? Às vezes a cabeça vai longe, a pessoa quer simplesmente descansar para continuar a caminhada, porque tem um longo caminho pela frente. O anjo tocou nele e disse pela 2ª vez: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Tem gente que quer dormir para trabalhar no outro dia, tem gente que quer dormir para estudar no outro dia, tem gente que quer dormir para acordar mais cedo, para ir na missa no outro dia, e não consegue. Hoje o anjo do Senhor está te dizendo: meu irmão, minha irmã, come. Comer Jesus. Padre, a gente come Jesus? Sim, os primeiros cristãos eram tratados pelos pagãos de Cristóforos. Padre, o que significa Cristóforos? Portadores de Deus, aqueles que manducam, aqueles que se alimentam da carne sacrossanta de Jesus, daqueles que têm o sangue do Cordeiro nas suas veias, daqueles que têm o coração de Cristo, porque o Santíssimo Sacramento, a Divina Eucaristia, Corpus Christi, Sanguinis Christi, quando nós recebemos uma fatia do Sagrado Coração de Jesus. E o anjo está dizendo: come. O anjo está dizendo: bebe. Mas quando você vem à missa, não vem para ser protestante na missa, não vem só para ouvir a homilia, e não vem só para receber a bênção, não. Eu tenho percebido que os católicos têm se protestantizado. O que é isso, padre? Os católicos não estão dando o verdadeiro valor para o Santíssimo Sacramento, para o corpo de Jesus Cristo, para o sangue de Jesus Cristo. A prova disso que não adoram antes da missa, não adoram depois da missa. A missa se tornou funcional, se tornou algo que precisa ser despachado, precisa ser terminado o mais rápido possível. Não, graças a Deus, 1000 vezes não. Aqui nós não fazemos isso. Procuramos a cada domingo, a cada dia, expor o Santíssimo antes das missas, e comungar e fazer um tempo de silêncio em ação de graças, deixar o tesouro da Eucaristia repousar no nosso coração, deixar o Cristo vivo repousar dentro de nós, com calma, com sinceridade, com amor, e você abre o teu coração para Deus, aí acontece uma transformação. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Esses 40 dias e 40 noites é o tempo que nós temos que cumprir nesta terra, e o Horebe é o céu. Elias caminhou para o Horebe, nós estamos caminhando para o céu, para a pátria celeste. Não temos aqui morada permanente, diz a carta aos Hebreus. Estamos em busca do Horebe eterno, da Jerusalém celeste, e você só vai chegar no céu se você for obediente. Você só vai continuar a tua caminhada aqui nessa terra se você comungar bem, se você confessar bem. Aí o deserto vai florir, e o caminho, Nossa Senhora, diz São Luís Grignon de Montfort para os consagrados, Nossa Senhora joga rosas nos caminhos dos eleitos. Diga com o padre: Nossa Senhora, minha mãe, joga rosas no caminho dos eleitos, no caminho dos seus consagrados. Nossa Senhora, São José, que cuidaram do menino Jesus,
que formaram o menino Jesus para ser o nosso alimento, vai cuidar da minha vida, vai cuidar da minha família, vai trazer a serenidade, a paz que eu procuro. E quando a gente obedece e dá valor a este alimento celeste, não fica difícil de viver aquilo que São Paulo está dizendo para nós aqui, que é a parte mais exortativa da liturgia desta missa. Irmãos, não entristeceis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como um selo. Quem está alimentado, quem está nutrido com um pão vivo descido do céu, com a carne sacrossanta, o preciosíssimo sangue de Jesus, não entristece o Espírito Santo. Padre, o que é entristecer o Espírito Santo? É ver coisas que não devem ser vistas, ouvir coisas que não devem ser ouvidas. É estar com pessoas que a gente não deve estar naquele momento. É estar em lugares que a gente não deve ir. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, quando ela percebe que tem algum movimento de pecado, ela sente uma pontada dentro do coração. Ela não suporta certos programas, ela não suporta certas músicas, ela não suporta certas companhias, ela não suporta certos lugares, ela não suporta certas conversas, ela não suporta certas vestimentas, ela não consegue contristar, ela não entristece o Espírito Santo, não, porque ela sabe que ela foi marcada, e por isso toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Hoje também é dia dos pais, né? Quantos pais dentro dessa lista aqui? Quantos pais amargos? Quantos pais irritados? Quantos pais e mães cheios de cólera? Quantas famílias cheias de gritaria, de provocações, injúrias? Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Padre, quando que essas coisas vai sair lá de casa? Quando você tomar e comer, quando você repousar no coração de Jesus, quando você deixar Nossa Senhora te conduzir pelo caminho que tens ainda a percorrer, que não é pequeno. Isso vai saindo, isso vai saindo. Esses espinhos, eles vão ficando mais, por mais que eles nos espetem, por mais que eles nos ferem, nós vamos sentindo menos, porque as pessoas que se santificam pela graça de Deus, se deixam transformar, as pancadas da vida, as dificuldades da vida, não vai machucando muito, porque a pessoa ama mais do que sofre. Esse foi o segredo de Jesus Cristo. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos. Padre, o que é ser compassivo? É eu compreender o outro, eu ter compreensão com o outro, eu entender o outro, eu ter misericórdia com ele, eu colocar no lugar dele. Isso que é compassividade. Jesus é manso, humilde e misericordioso. Colocar no lugar das pessoas. Sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. 1 João capítulo 2, versículo 6. Todo aquele que diz permanecer nele, deve viver como Ele viveu. Sede imitadores de Deus. Vamos imitar Deus. E como que nós vamos imitar Deus, Padre? Em primeiro lugar, sendo obedientes. É para tomar, é para comer, é para tomar, é para beber. Vamos valorizar o Santíssimo Sacramento. Depois nós vamos levantar e Deus vai enviar, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Não desista da tua vida, não desista de você, não desista das pessoas que estão do teu lado, não desista da tua vocação, não desista de Deus, não desista de Deus. Você vê que Elias chegou a desistir, mas Deus não desistiu de Elias. Meu irmão e minha irmã, levanta a tua cabeça,
Reergue o teu coração diante de Deus, estende as tuas mãos. Nossa Senhora vai vir ao teu encontro, São José vai vir ao teu encontro. Perdoe, que essa semana que entre seja uma semana mais serena. Quero terminar como comecei, Salmo 144, versículo 14. O Senhor sustenta todo aquele que vacila, e se você caiu, levanta todo aquele que tombou. Estende a tua mão, deixa o Senhor te levantar, seja envolvido pela misericórdia e começa a pedir assim. Deixa eu terminar essa homilia. Começa a pedir assim na tua oração: Senhor, aconteça o que acontecer com a minha família, com o Brasil, com o mundo, com a igreja, o fim dos tempos, aconteça o que acontecer, eu te peço uma coisa, Senhor, uma coisa: me dá paz no meu coração, me enche do teu Espírito Santo, me enche de serenidade, de amor, me enche de vida, e aconteça o que acontecer, Senhor, eu quero caminhar, eu quero trilhar os teus caminhos. Isso nos basta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.